Boa noite, canal Purple, tudo bem? Ai, caramba. Eu tô, eu tô aqui com adereço que eu mesma costurei, né? Que é a minha profissão original. É aderecista, só não tá bem preso ainda. Pra falar sobre carnaval, gente. Carnaval é um tema muito discutido, né? Uma festa tradicionalíssima. Mas carnaval também é política. E esse ano nós fomos brindados pela criatividade de uma escola que resolveu falar sobre a história recente do Brasil, sobre acontecimentos que a gente tem vivenciado, né, nos últimos anos. Eles colocaram ali o presidente fora Temer, representado ali com bastante dinheiro, né, com uma maquiagem bem característica de vampiro, sanguessuga, não sei o que era, achei incrível. E nós tivemos uma ala de manifestoches, né, manifestantes fantoches, com o pato ali da Fiesp, muito representativa de tudo que a gente viveu e foi alardeado por uma grande mídia, né? Uma mídia tradicional extremamente sectária, voltada para interesses elitistas e, óbvio, né, apoiadora do golpe. Vamos falar rapidamente o básico, que assim, eu acho que eu já falei uns 40 vídeos do canal e eu acho que é super contextual para esse momento. Boa noite, Fernando. Obrigada pela presença. É o seguinte... Nós que temos uma ideologia mais progressista, mais voltada para o campo de esquerda, acreditamos que sim, o atentado à democracia que aconteceu com esse impeachment foi um golpe, a partir do momento em que, primeiro, milhares de condições dadas para que esse impeachment acontecesse foram muito duvidosas e houve muita contradição. Ou melhor, houve muita divergência, falando melhor, né, entre os juristas. Mesmo que exista concordância, houvesse unanimidade sobre os motivos pelos quais a presidenta caiu, essas regras não foram aplicadas aos parlamentares em sua totalidade, né? Então, se vier alguém falando que pedalada é crime, todo mundo que pedalou vai cair. E aí? Muita gente continua, muita gente não foi questionada, muita gente inclusive apoia milhares de parlamentares que tiveram condutas semelhantes à da presidenta e acaba que o golpe é institucional no momento em que as regras valem para uma pessoa e não para outra e no momento em que essas regras não foram amplamente discutidas com a sociedade civil para que seja deliberado que esse impeachment é válido. Novamente, aos que dizem que o presidente Michel Temer foi eleito pelos votos dados à presidenta Dilma, não, porque ele, no momento em que ele aceita ser vice de uma personalidade, ele é como se assinasse um contrato, né? Nós temos aqui diretrizes de governo que serão seguidas. A partir do momento em que o cara articula para tirar a presidenta, para se tornar vice e fazer tudo o oposto do que foi prometido em campanha, ele não está ali agindo como vice, ele está agindo como golpista. E ele foi muito bem retratado por essa escola que veio utilizar o seu espaço, a sua voz e o seu espaço na mídia para denunciar um atentado à democracia que a gente sofreu e vem sofrendo, né? Porque desde o dia 31 de agosto de 2016, nós não temos presidente. Isso que tá aí pode ser qualquer coisa, menos um presidente, né? E aí, no momento em que as pessoas criticam a escola e dizem que é uma escola petista, isso pra mim é alarmante, porque assim, você, por exemplo, você não precisa ser LGBT para defender as pautas e estar a par da luta contra a LGBTfobia. Do mesmo jeito, você não precisa ser petista para defender a democracia. Você pode não concordar com nada do governo da presidenta Dilma, mas você sabe que ela foi eleita com mais de 54 milhões de votos jogados no lixo a partir do momento em que ela foi arrancada do poder para colocar isso daí que tá... Né, que cada vez que eu vou na Avenida Paulista acompanhar uma votação sobre a abertura de investigações para o Temer, elas são, por maioria de votos na Câmara, arquivadas. E no momento em que a presidenta ficou em xeque, não houve hesitação
dessas pessoas, é essa palavra? Essas pessoas não hesitaram pra dizer que apoiavam o impeachment, que ela tinha que sair, é um antipetismo nojento, né? E muitas vezes esse antipetismo tem como fundo o ódio às causas sociais, o individualismo puro, de pessoas que acreditam que, poxa, se você não chegou lá é porque você não teve mérito, é porque você não mereceu, e não entendem que existe uma diferença gigantesca de condições entre a população, principalmente na base da pirâmide, né? Que são pessoas que nunca vão atingir um lugar ao sol, salvo raras exceções, porque não tem condições mínimas para isso, né? Quando você diz assim, eu preciso de alguém para varrer a minha casa, o morador de rua não varre porque é preguiçoso. Não, amor, o morador de rua não come faz um mês. Se você ficar um mês sem comer, depois você vem falar comigo, né? Mas sem querer me dispersar muito aqui, o que eu tava querendo dizer é, essa escola representou de uma forma, assim, notável. Ela mitou, no momento em que ela leva para a avenida, a expressão do analfabetismo político, de gente que, ou mal intencionada, ou por despolitização, acreditava que estava fazendo alguma coisa pelo país, né? Uma elite oriunda das oligarquias, uma classe média ali que não está acostumada nem familiarizada com as pautas sociais e acredita que qualquer tipo de governo progressista é nocivo aos interesses econômicos do país, uma elite essencialmente liberal, mas que não acredita que os privilégios aos banqueiros, ao grande empresariado, ao agronegócio precisam ser cortados, né? Só os R$77 dados a uma família que não tem o que comer. Então você vê aí uma preocupação extremamente seletiva e focada em tirar tudo que ameaça os seus interesses de manter privilégios. A Paraíso do Tuiuti, nesse momento, foi muito mais do que um ato político, ela cumpriu com um dever de cidadã de uma forma, assim, brilhante, né? Tanto é que no Jornal Nacional, na hora de falar sobre as vencedoras, eles falam o quê? Primeiro lugar, Beija-Flor. Terceiro lugar, Salgueiro. E ninguém fala dessa escola maravilhosa que foi vice, graças a milhares de outros méritos, mas também a essa presença de espírito de ir lá e falar assim, mano, a gente tá vivendo um golpe, alguém precisa denunciar, o mundo tá olhando pra gente agora e eu vou falar disso. Eu vou falar sobre gente que não sabe o que tá fazendo ali, que realmente foi pra avenida achando que usar um tipo de expressão fascista, né, as cores do país, como um nacionalismo exacerbado, como se isso fosse bonito, esse povo acabou sendo usado pela grande mídia para que a população fosse induzida a acreditar que aqueles 2% da população, naqueles 4 milhões de pessoas que foram para a rua, foram sim, representaram sim a voz do brasileiro para tirar uma presidenta que no fundo, na urna, que é o que vale, foi eleita com maioria de votos. Então, eu acho assim, gente, antes de criticar, antes de dizer que alguém que discorda desse movimento coxa, desse movimento extremamente individualista, que foram as manifestações pelo Fora Dilma e pelo Exaltando Moro, antes de criticar e taxar de petista, como se ser petista fosse algum absurdo, é interessante olhar e falar assim, isso é um ato político de pessoas que estão anos-luz à frente de vocês e estão entendendo o que está acontecendo com a política, né? Eu não condeno quem foi pra rua expressar essa opinião, porque eu acredito que todo mundo pode se expressar, mas eu tenho todo o direito de taxar, e farei isso pra sempre, taxar essas pessoas de manipuladas e de massa de manobra, que essa é a verdadeira massa de manobra, né? Galera que vai pra rua dizer que nordestino não sabe votar, que nordestino elegeu Lula, que não sei o que, sei lá onde vende carne de jegue, é um petista a menos, esse tanto de piada absurda, e no final das contas, a galera branca, paulistana, com camisetinha escrito, não vou falar de marca nenhuma, mas você já sabe aquele bagulho brega que o povo coxa usa, sabe votar, e no final das contas, olha o que eles fizeram, né? Foram pra avenida, foram pra rua, tiraram milhares de selfies, selfie com milico, como se fosse muito bonito, apoiando uma palhaçada que a gente já sabe, ó, que há muito tempo
é financiada por interesses imperialistas de um país, ó, que uma galera paga pau, aquele da estrelinha com listrinha, sabe? Que já financiou um golpe militar em 64 e não hesitou em apoiar grupos que deram todo o lastro para esse golpe institucional de 2016. E apoiam em outros países também, né? Temos Lugo no Paraguai, tivemos golpe em Honduras também. E tudo que for contra o interesse dessa galera continuará sofrendo golpes. Se você não sabe brincar, não desce pro play, né? Se você for votar na urna e você discordou do resultado porque você não gosta da pessoa que foi eleita, você faz o seguinte, você cria o seu grupo, você cria a sua chapa, você participa de diversas reuniões e você faz e acontece para nas próximas eleições a sua voz se transformar em maioria. Você não vai e joga no tapetão, como aconteceu aqui. Então eu quero dar os meus parabéns para a Escola Paraíso do Tuiuti, do Rio de Janeiro, que trouxe aqui, à luz dos nossos pensamentos, um resumo artístico da palhaçada que aconteceu na política nos últimos tempos. Que mais eu queria dizer pra vocês, gente? Cláudio Ribeiro está assistindo, Maria Elisa... Não precisa ser petista para notar a safadeza dessa direita golpista. É exatamente isso, Maria Elisa pegou o cerne da ideia, né? Se você é petista ou não é petista, não interessa. O direito do povo se expressar nas urnas é inalienável e foi corrompido nesses últimos tempos por uma galera que se irritou profundamente com a corrupção, indo ali participar do Carnagolpe, né, da micareta da CBF no domingo, e depois, ó, não tem a menor ideia do que está acontecendo no judiciário, dessa politização absurda que a gente vê dia após dia, dos mandos e desmandos de um juiz que se transformou em herói dos coxas e no fundo se calou para diversos absurdos que aconteceram quando estavam na mão dele, principalmente em tempos passados, né? Quem conhece a história dele sabe. E eu acho que no momento em que as pessoas criminalizam, perseguem um político que pode ser candidato porque estão se cagando de medo de ele ganhar novamente e de ele instituir as políticas sociais que elas recriminam e das quais elas têm medo porque elas ameaçam os privilégios e esse destaque que a elite gosta de ter sobre a população. No momento em que esse candidato é perseguido, a gente vê novamente uma expressão fascista, né? Eu não concordo, eu vou fazer de tudo pro homem não ser candidato só porque eu sei que a minha voz não é representativa do povo e que ela novamente vai perder nas urnas. Então, assim, chora, coxinhas. A gente vai continuar falando, a gente vai continuar denunciando o golpe em todas as mídias que estiverem prontas para nos ouvir, que não é o caso da Rede Globo, que sequer conseguiu comentar com consistência o desfile da Paraíso do Tuiuti, mas estaremos aqui, tá bom? Um grande beijo. Quero mandar um beijo a essas quase 200 pessoas que ficaram aqui online acompanhando, mandando sua energia boa, dizer que nós estamos juntos. E você, se não conhece o canal Púrpura, eu faço vídeos de sociologia e política periodicamente aqui na minha página. Entre no canal do YouTube, se inscreva. E é isso aí, gente. Brigadão. Hoje a live foi rapidinha. Um beijão!